Oi, gente! A paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar a semana já falando do que é bom, falando da palavra. Rapidamente, um aviso. Esse canal, se você veio para esse canal, o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, esse canal é sobre crochê, tá? Mas Deus tocou no meu coração de trazer palavras bíblicas. Então, esse vídeo, ele é de passagem bíblica, explicação, é uma pregação pra vocês, tá? Então, se você veio aqui achando que era vídeo de crochê, pode fechar o vídeo, mas lembrando, você pode se arrepender de fazer isso. Talvez Deus quer falar contigo, talvez Deus quer te alertar de alguma coisa. Então, não recomendo fechar o vídeo, mas se você não quiser ver, também não é obrigado, né? Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreve, já curte o vídeo e deixe seu comentário no final do vídeo, tá bom? Vamos para a passagem. 1 Samuel 24, a partir do 4. 1 Samuel 24, a partir do versículo 4. Estarei olhando para o lado aqui, porque eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Então, a partir do 4, fala. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Essa passagem, talvez você já tenha lido, talvez você ainda não tinha visto esse momento da vida de Davi. Neste momento aqui, Davi já tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não era o tempo para ele subir no trono. E o que acontece? Por que eles estavam dentro da caverna? Vou primeiro rapidamente explicar para vocês por que eles estavam dentro da caverna. Saul queria matar Davi. Esse momento da história que Saul queria matar Davi, por quê? Ao ver o sucesso de Davi, o rei Saul teve muita inveja e quis matá-lo. Tudo que Davi fazia dava certo, pois Deus era com ele. Então foi por ciúme e inveja, porque Deus estava com Davi. E Davi estava fugindo de Saul e, coincidentemente, Davi se escondeu no fundo de uma caverna e o exército do rei Saul chegou logo em seguida. A Bíblia não fala o tempo, assim, depois, mas chegou logo depois de Davi, talvez no mesmo dia, talvez em outro dia, mas chegaram na mesma caverna, só que eles não foram tão fundo da caverna, então não acharam Davi lá, mas Davi viu que alguém entrou, e Davi encontrou rei Saul. E aqui fala, essa parte aqui que eu quero falar pra vocês. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos e fazer-lhe-as como te parecer bem aos teus olhos. Foi o que Deus falou para Davi a respeito de Saul. Então, neste momento, Davi, ele tinha uma escolha para fazer. E muitas vezes na nossa vida, muitas vezes todos os dias temos escolhas para fazer. E escolhas decisivas, muito decisivas. O que poderia acontecer aqui se Davi resolvesse matar Saul? Eu acredito que Deus também não seria mais com ele, porque a partir do momento que Saul começou a caçar Davi, a presença do Senhor começou a sair de Saul. Entenderam? Então, quando Saul começou a ter muita maldade no coração, Deus não era mais com ele. Mais ou menos isso. E Davi pensou em fazer o mal, porque Davi foi cortar a orla do manto de Saul. E
quando fez isso, ele viu que o que ele estava fazendo era errado. Ainda bem que deu tempo de ele perceber. Ainda bem que talvez Deus segurou a mão de Davi para Davi não ir mais profundamente com o corte, para não pegar no corpo de Saul, para não machucar Saul, para não sangrar Saul. E Davi, ele vendo o que ele fez, ele viu que era errado e que não agradava o Senhor. E neste momento o coração dele meio que fechou, meio que apertou, porque ele sentiu que estava fazendo algo errado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente faz coisas erradas porque a gente não está pensando direito. A gente fica nervosa, a gente fica a flor da pele. Então a gente acaba não pensando e fazendo a primeira coisa que acontece na nossa cabeça. E Davi, ele se arrependeu de ter cortado a orla do manto de Saul, né? Aí Saul estava saindo da caverna e Davi chamou ele, rei Saul, e se prostrou e colocou a sua cabeça no pó, como sinal de respeito, sinal de tristeza pelo que ele tinha feito, como um pedido de desculpa. Essa parte fica meio aberta assim, né? Davi se inclinou com o rosto na terra e se prostrou. Aqui eu vejo Davi se arrependendo do que ele fez, mas tipo assim, não contando, sabe? Não precisamos contar, ei, rei Saul, eu quis tirar a vida do Senhor. Ele não falou, mas ele se arrependeu. Então o que eu vejo com isso? Davi, ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, porque ele demonstrou respeito, ele demonstrou amor, porque ele teme machucar o ungido de Deus, que Saul era o rei ungido naquele momento. Davi tinha sido ungido, mas ainda não era rei. O rei ungido era Saul. Então ele teme machucar alguém escolhido por Deus. E em sinal de tristeza, em sinal de respeito, ele colocou sua cabeça no pó. E o que nos falta hoje em dia? Ter esse pensamento do que é o certo, do que é o certo a fazer. Muitas vezes agimos pela emoção, não pelo coração. Ou às vezes nosso coração também é falho e acaba fazendo nós mesmos cometer erros. Em Romanos 12:21 fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É claramente o que Davi fez aqui, pra mim, no meu ponto de vista. Davi, ele teve o livre-arbítrio, sim. Davi, ele teve o livre-arbítrio quando Deus entregou Saul pra ele e não falou o que era pra fazer. Simplesmente entregou. Deixou, assim, a escolha de Davi. E, pra mim, esse é o livre-arbítrio. Só que, como somos cristãos, temos que pensar o que devemos fazer. Primeiramente, pensar o bem. A gente tem que fazer o bem? Sim. A gente tem que amar o próximo. O mandamento do Novo Testamento: ame o próximo como a ti mesmo. Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para nos salvar. Então, o amor é o principal mandamento no Novo Testamento. Então, temos que exercer esse amor até pelo nosso inimigo. Temos que exercer esse amor pelo desconhecido, pelo alcoólatra, pelo drogado, pelo ladrão. Sim, temos que amar, independente de quem for. Jamais pense em fazer o mal. Jamais pense em causar dor em alguém, falar mal de alguém. Ai, mas Taine, só falam mal de mim, eu não aguento mais, eu venho chorando todos os dias porque falam que eu não sei fazer nada, falam coisas ruins de mim. E eu vou lá e eu vou falar pior. Tira esse pensamento da tua cabeça. Repreende ele em nome de Jesus. E faça o bem. Mostra que a tua árvore, ela dá frutos bons. Que a tua árvore, ela é bonita, tem as folhas verdes bem lindas, ela é bem cuidada. A água que rega, que molha,
tua árvore são as águas cristalinas, as águas que limpam e santificam e edificam você. Não mostre que você é uma árvore não frutífera ou que dá frutos ruins. Porque sim, você é uma árvore boa, uma árvore que dá bons frutos e que Deus se agrada. Plante o bem, colha o bem. Não tem como plantar o mal e colher o bem, ou vice-versa. Ou você oferece a bondade ou você oferece a maldade. A gente oferece aquilo que a gente tem. Se você oferece maldade, você é bom? Não, você é mal. Você oferece a maldade é porque é o que você tem para oferecer. Você é mal. Se você oferece a bondade é porque você é bom. Porque você é bom ou está tentando ser bom. O que eu digo? Tentando deixar a maldade, revendo esses pensamentos, revendo esses sentimentos e exercer a bondade. Exercer o amor. Para que a tua vida seja edificada em Cristo, tem que amar o próximo, tem que exercer a bondade, tem que dar bom fruto. E o que eu quis dizer quando eu falei que a tua árvore ela é regada com as águas cristalinas? É mais ou menos a purificação da tua alma. É mais ou menos a água cristalina é a santificação, é o teu corpo sendo limpo, a tua alma sendo limpa, a tua mente, a tua boca, tudo sendo limpo, tudo sendo santificado. Esse é um processo demorado, muitas vezes é um processo dolorido, e eu ainda quero trazer um vídeo falando para vocês sobre a santificação, sobre essa purificação. Quero estudar um pouquinho mais, eu já consigo falar, mas eu quero estudar mais para ter mais argumentos, para não te deixar com dúvida. Então, o que eu queria falar hoje é, independente do que o inimigo fez para você, não ofereça a maldade, sim a bondade, assim como Davi fez. Por mais que Davi não beijou os seus pés, não abraçou Saul, né, não falou, rei Saul, eu te amo, mas Davi demonstrou compaixão e amor. Sim, de primeiro momento quase que ele faz a maldade, mas Deus era com ele, Deus alertou ele, porque ele sentiu no coração que não era certo a fazer. Faça o bem a quem te faz mal, que Deus ele vai te honrar. Faça o bem a quem você nunca tenha visto. Faça o bem, ame aquele que te odeia, aquele que não te ama, aquele que te julga, aquele que briga com você, para que Deus honre a sua vida. Amém? Lembrando mais uma vez, se você caiu nesse vídeo a primeira vez, ou se você não é inscrito e assiste os meus vídeos, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui abaixo, peço desculpas se ficou alguma dúvida. Esse é o meu primeiro vídeo falando da palavra do Senhor aqui no YouTube. E eu creio, tenho por certo que tem muito mais palavras edificantes para a sua vida. Palavras de Deus para a sua vida. Amém?